Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui nas principais informações do São Paulo desta quarta-feira. São Paulo que se prepara para a partida contra o Botafogo, jogo no final de semana, terminou a data FIFA e agora vai voltar aí às competições. Brasileiro, semana que vem também já tem Libertadores e o Crespo está aproveitando esses dias para preparar o time. Essa semana também aí, ontem o Rafael Tolói foi apresentado e hoje mais um jogador apresentado ali no São Paulo. Vamos acompanhar aqui as informações, deixar os créditos na descrição, deixa o like para estar fortalecendo. Se não é inscrito no canal, se inscreva, mas agora, bora pro vídeo. ¿Es una sociedad anónima? No, No. Esa buena pregunta dentro del mercado, porque Siete hay, nada más, ¿no? claro, hay equipos que están privatizados, por ejemplo, un Bahía. Acá históricamente un Bahía no resonaba, ¿viste? Y Bahía es del City. Ajá. Entonces vos enfrentás a Bahía y está Rogerio, ¿no? Y Bahía se puede reforzar 5 veces mejor que vos, Mirá. siendo Sao Paulo. Chile es una potencia por donde se lo mire, inferiores, el torneo, económicamente. Es cierto que los clubes tienen muchos problemas económicos, terminan muchos haciendo con juicio y demás. No es todo tan limpio como parece, pero es un mercado muy bueno. Yo me llevé una sorpresa muy linda. Gestionar jugadores como Moura, como Luis Gustavo, Oscar, Claro. Rafinha, son jugadores con una humildad que me sorprendió cuando metí manos en inferiores, los chicos muy humildes, muy receptivos. Tem uma outra resposta que ele fala o quanto o futebol brasileiro é exaustivo, esgota a pessoa. Isso está muito evidente ao ver o Zubeldia trabalhando e agora longe do futebol brasileiro. Cabelinho cortado. Saudável, alinhado. né? É muito mais saudável estar fora dessa nossa loucura aqui, hein, Edu Afonso? Principalmente ou também aí no São Paulo, onde tantos problemas precisam ser resolvidos, apesar de dentro de campo, nesse momento, o São Paulino não sentir saudades do Zubeldia. É isso, Bruno, tudo bem contigo? Um abraço a você, um abraço a todos aí no estúdio, ao Fã de Esportes. O São Paulo vive sempre uma certa turbulência, seja por DM lotado, agora não por resultados, embora venha de uma derrota para o Cruzeiro. E claro, os problemas que envolvem ingressos, venda da base, eleições de 1 ano e meio. Tudo isso foi abordado numa entrevista ontem com o presidente Júlio Casares, lá no Morumbi à tarde, uma entrevista exclusiva aos canais ESPN. A gente separou agora para essa entrada um trechinho do Casares, ele explicando por que o São Paulo teve que se desfazer do seu 4º garoto da base, 5º, na verdade, se contar o Ângelo, que nem chegou a jogar pelo profissional, nesta temporada. O Henrique do Carmo, que foi negociado nesta semana com o CSKA da Rússia. Vamos acompanhar o que disse o presidente do Tricolor. O São Paulo vive um momento de recuperação financeira, de necessidade. É uma questão financeira difícil, que vai melhorando aos poucos, mas o São Paulo necessita vender jogadores. Então, a venda do Henrique e dos demais era extremamente necessária e nós tínhamos que fazer. E o torcedor, claro, fica triste, que eu também fico, e eu tentei segurar até o Henrique um pouco mais tempo, mas não foi possível. E, portanto, a gente tem que focalizar na responsabilidade financeira e no cumprimento de metas. Eu quero agradecer o Marcos Leonardo porque ele se empenhou muito, o seu empresário. O grande problema disso, Edu, foi o vazamento inadequado. Você tem um clube árabe, ou um clube chinês, você libera um seu jogador e isso é colocado que é totalmente de graça, etc, etc. Aí o clube lá vai dizer, poxa, eu tenho aqui uma proposta de um co-irmão com dinheiro, por que eu vou liberar para eles de graça? Porque o vazamento atrapalhou até disso. Então, o vazamento precoce foi terrível para nós. Muito bem, ainda nessa entrevista, Bruno e companheiros, o presidente deixou claro que dificilmente chega mais alguém nessa temporada. A aposta é nesse elenco para Libertadores e reta final do Brasileirão. E que sim, esse último ano e meio da gestão do Casares vai estar muito focado, segundo ele passou, em recuperação financeira, em evitar déficit ao final da temporada e quem sabe ter até um superávit para diminuir um pouco a dívida de 968 milhões de reais. Custo com atletas pagando vai ser muito difícil até o final de 2026. Daqui a pouco tem a apresentação do Mailton, que se destacou na Chape,
na Série B que nós transmitimos na ESPN. Ontem foi o Toló e amanhã é o Rigoni. E todos eles estarão à disposição para o jogo contra o Botafogo no final de semana, Bruno. Tá bom, Edu, obrigado, viu? Então, a gente ontem divulgava, não é, André, a informação que foi passada por vocês, pelo Edu, pelo Bruno Andrade, de mais uma negociação envolvendo o jogador da base do São Paulo. E ontem o Edu conversou com o Casares e nós vimos aí a explicação. O que você achou? Essa questão do Henrique Carmo, que o presidente falou, a venda do jogador, assim, primeiro, você tem um atleta que pediu para ser negociado e o São Paulo precisava vender. É o combo perfeito para você ver que é uma desorganização. E na questão do vazamento, quando o Vitor Roque foi contratado pelo Palmeiras, vazou também, e ele foi contratado. O Andréas Pereira, quando foi contratado pelo Palmeiras, vazou e ele foi contratado. O Palmeiras tinha dinheiro. A questão toda do São Paulo é uma crise financeira. Então não é o problema do vazamento. A questão do São Paulo é financeiro. O São Paulo precisa olhar para o financeiro e para os seus problemas e não para o externo. O problema não é o vazamento. A gente fala mais sobre o São Paulo na sequência, mas agora tem também o Internacional com o Gustavo. Olha lá, Fora Esporte, números do Rafael Tolói pela Atalanta nas últimas 2 temporadas, 23 e 24, ele fez 24 partidas. Na atual temporada, 17, 13 como titular na temporada passada, 54% dos jogos, 6 na atual, 35%. Passou a jogar menos, um pouquinho menos nessa temporada por partida, menos de 50 minutos, 49,1. No ano passado, na temporada passada, 53,5. Presença em jogos do time, 43%. Na 23-24, 33% na atual. Não fez gol e não deu nenhuma assistência na passada. Deu uma assistência na temporada atual. Estava na Atalanta desde que saiu do São Paulo 10 anos atrás, em 2015. E agora eu quero saber do Tetra. Olha aqui, ó, tem uma outra pergunta no nosso YouTube, perguntando se o Rafael Tolói, apresentado hoje, vai mudar o patamar da defesa do São Paulo ou não agrega muito. A pergunta que eu quero fazer para o Zinho é a seguinte: se há um setor no time do São Paulo em que o elenco é bem servido, é o setor defensivo. São Paulo tem 3 zagueiros titulares bem definidos, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, e tem o Sabinão que dá conta do recado. O Tolói, na verdade, está chegando para suprir a ausência do Juan Tressoldi, que acabou, o seu compromisso com o São Paulo terminou, era empréstimo, se apresentou hoje, inclusive, no Atlético Mineiro, no Galo. O Tressoldi também jogou no futebol italiano, muito menos do que o Rafael Tolói, e teve uma passagem de razoável para boa no São Paulo. É uma substituição, sai Tressoldi, entra Tolói. Como é que o São Paulo fica no setor? E qual vai ser a do Tolói no São Paulo, Zinho? Sim, 34 anos, mês que vem completa 35 anos, muita experiência, rodagem lá na Europa, um atleta profissional, né? A carreira dele que eu acompanhei, né? A postura, acho que é um cara com experiência e que quer jogar no São Paulo, né? É nítido o que ele falou. Quando vem a proposta, ele quer retornar para o clube da onde ele saiu, a história do São Paulo, a grandeza do São Paulo, mas nesse momento ele não chega para ser o titular, vai ter que lutar muito, vai ter que caminhar muito, vamos ver como é que ele está fisicamente. O treinador atual gosta de jogar com 3 zagueiros, então abre uma possibilidade dele disputar ali uma vaga, dele, né, o potencial, e se ele estiver fisicamente, né, muito bem, é um cara que vai agregar, que vai contribuir. São muitos jogos ainda, né? Vai ter aquele atropelo aí para agora terminar a temporada. Então, assim, o São Paulo, infelizmente, tem muitos problemas de contusão. Não é de hoje que acontece, né? Infelizmente, e isso tem prejudicado o São Paulo, que não tem um elenco vasto, não tem tantas opções assim. Foi problema do Zubeldia e o Crespo está tendo esse problema agora também. A gente está falando que o aniversariante do dia está fora, está se recuperando. O Oscar, né? Baita de um jogador. Então, assim, acho que é uma opção boa, é um jogador que quer jogar no São Paulo, que tem um carinho pelo clube, que quis voltar e vai ser uma opção. Mas nesse momento eu não acho que ele chega e pega essa camisa e veste a titular. Não, vai ter que buscar esse espaço. O Tolói
Zé, Pascoal, na Atalanta jogava no mesmo sistema que o São Paulo joga. 3 zagueiros, jogava muitas vezes na sobra, muitas vezes na direita, nunca pelo lado esquerdo. Significa que a briga dele é com Arboleda ou com Ferrarese. Eu acho que ele vai jogar mais pelo centro, vai ser mais centralizado. Não acho que ele vai ser esse cara de jogar aberto para o confronto contra os atacantes, até porque ele não era o ponto forte dele nesse sentido. Eu acho que ele, com a experiência que ele adquiriu na Itália, provavelmente ele vai jogar centralizado, porque ele vai poder fazer as coberturas, ele tem bom passe, ele pode fazer lançamentos, fazer ligação, né, direta ali da defesa ao ataque. Eu acho que ele vai cobrir mais esse setor de campo. Mas assim, a gente nunca sabe. Uma hora o Crespo fala assim, você pode jogar ali pelo lado direito? Sim. Posso. Tenho certeza que ele vai falar, não, tudo bem, eu jogo. Mas eu vejo mais centralizado. Mesmo porque, né, Pascoal, zagueiro toda hora é necessário, porque vira e mexe o titular. Toma uma suspensão, enfim, está mais suscetível a suspensões do que os jogadores de outra posição. Muita contusão. O Arboleda está se recuperando de uma contusão, por exemplo. Ainda nem retornou. Tá voltando agora. Então, quando você joga com 3 zagueiros, você tem que ser 6. Mas não tem como. O São Paulo tem 5. Então, mas eu estava 3 e mais 2, 5. Conversando com o Cedric, outro dia ele veio gravar aqui o resenha, e ele me falou que mesmo com 3 zagueiros, ele considera o máximo, e aí Zé e Zinho podem falar muito melhor do que a gente, 5 jogadores. Porque se tiver 6, o terceiro da reserva, ele desanima. Mas depende se você fixar, por exemplo, você vai jogar pelo lado direito, você pelo lado esquerdo e você centralizado. Se você der essa conotação, com certeza, o cara que joga no lugar do Arboleda vai ser difícil, porque o Arboleda hoje, para mim, é o principal nome, pela capacidade que ele tem de velocidade, não por posicionamento. Ele acaba compensando muitas vezes, porque eu não acho que ele se posiciona bem, mas a força física dele é impressionante. Se você fixa isso daí, aí realmente o cara fica desanimado. Agora, se você abrir a possibilidade, e eu acho que o São Paulo tem jogadores com essa possibilidade, que o Ferrarese pode jogar centralizado, pode jogar pelo lado direito. Tolói centralizado ou pelo lado direito. O Arboleda também. Até de lateral direito, já jogou algumas vezes? O Arboleda, eu acho que o Arboleda pode mais assim pelo lado esquerdo, que eu já vi o Arboleda jogando pelo lado esquerdo também. Então assim, você estabelece, o Alan Franco para mim também, que é bom jogador, joga pelo lado direito, pelo lado esquerdo e tal. Você deixa, né, você dá a possibilidade dos caras, peraí que eu posso jogar. Você ganha uma liderança, você ganha um cara que é líder, sabe se posicionar, ganha um zagueiro que, quando entrar, não vai decepcionar a torcida do São Paulo. Ele pode, Pascoal, liderar os mais jovens, se sobrar algum jovem lá no São Paulo. Porque ontem toda hora saiu, mais um se despediu, foi para Moscou, mais um pro CSKA, é o segundo Alves São também. Paulo tá igual o já havia Corinthians, saído. E assim, o São Paulo tá torrando a molecada. O Ângelo, esse em vermelho ali, ele ainda joga no 17, mas já foi. Ainda está no São Paulo, mas já está negociado. Como quando fizer 18 anos, se manda. Saiu por 32 milhões de reais. O Henrique Carmo, que eu estava falando agora, 32 milhões de reais, na verdade 6 milhões e meio de dólares, mais 1 milhão de dólares por metas facilmente atingíveis. E você me perguntava ontem, Pascoal, sobre percentual. O São Paulo permanece com 20% desse jogador num caso de revenda. O Alves saiu por 38, o William Gomes por 61 para o Porto, já estava num estágio à frente desses outros. E o Ferreirão, lembra o Ferreirão? Lembro. Fez gol na Libertadores. Bom jogador. Já foi embora, já está lá na Ucrânia, no Shakhtar, saiu por 63 milhões. Liquidação total na molecada do São Paulo. O torcedor essa é a geração dessa copinha. Ganhou a copinha nesse ano. Só sobrou o Rian Francisco, por quê? Porque estourou o joelho, senão também já tinha ido embora. O Casares, Júlio Casares, presidente do São Paulo, hoje deu uma entrevista exclusiva à ESPN, ao nosso repórter Eduardo Afonso, setorista do São Paulo, e, logicamente, falou sobre essa liquidação. Momento de recuperação financeira, de necessidade. É uma questão financeira difícil,
que vai melhorando aos poucos, mas o São Paulo necessita vender jogadores. E claro que nós temos que manter um time competitivo, e quando você tem um jovem cujo o aspecto esportivo sempre conversando com o técnico, nós sabemos que ele não tem a minutagem adequada e talvez não tenha uma minutagem dali para frente, mas nós temos a necessidade e a responsabilidade de colocar e pagar salários, e pagar custos operacionais, manter o gramado, o estádio, toda a preparação de infraestrutura dos CTs, tanto de Cotia quanto da Barra Funda. Então a responsabilidade, eu como torcedor que sou, eu também fico triste, eu queria que o jogador ficasse mais tempo aqui. No caso específico do Henrique, que foi noticiado, ele tinha sido pretendido antes por um empréstimo PSV, nós seguramos, tive aqui com os pais dele, com o empresário, e eles queriam ir embora, insistiram. E claro que nós chegamos até o último minuto da janela para fazer o melhor possível. E tentamos até demovê-lo dessa ideia para que ele continuasse. Mas isso posto, ele tendo essa definição também, e a família fazendo os apelos, e o São Paulo tendo uma proposta de mercado, que foi a única, claro que nós gostaríamos que fosse 2 dígitos, porque nós vendemos por um valor e temos uma participação. Nós fizemos o melhor possível. Agora, a responsabilidade, com a convicção de que nós temos que equilibrar, o São Paulo não pode mais apostar em campeonatos para ver depois a venda. Nós já fizemos isso. A venda do Henrique e dos demais era extremamente necessária e nós tínhamos que fazer. E o torcedor, claro, fica triste, que eu também fico, e eu tentei segurar até o Henrique um pouco mais tempo, mas não foi possível. E, portanto, a gente tem que focalizar na responsabilidade financeira e no cumprimento de metas. Só explicar rapidinho, 2 pontos. Primeiro, o São Paulo só vendeu essa molecada toda a preço de banana. Se a gente comparar, por exemplo, o Vitor Reis, né, zagueiro do Palmeiras, só ele saiu por mais do que essa molecada toda reunida, para o Manchester City. Agora até foi emprestado para o Girona, né? Na Espanha. O Luciano Rodrigues, saindo para a Arábia Saudita por 20 milhões de euros, um único jogador. O São Paulo, somando todos esses jogadores, não conseguiu essa quantia. E mais um detalhe, o São Paulo fez aquele plano de contenção de gastos com a Galápagos, com o fundo Galápagos, e tem a obrigação, junto à Galápagos, de fechar o ano com superávit. Isso não vinha acontecendo mês após mês. Até hoje foi divulgado um superávit do mês de setembro, do mês de agosto, de 4 milhões de reais. Claro que uma notícia boa em meio a tantas outras desagradáveis, ou pior do que desagradáveis, bem pior, tristes, foi até a palavra usada pelo Casares. Para o torcedor, acima de tudo, é triste você, primeiro, ser convencido a gostar de um jovem jogador, porque o São Paulo vende muito a coisa do Made in Cotia, esse é Made in Cotia, Made in Cotia. Aí o torcedor começa a gostar do cara, Zé, o cara 3 meses depois é vendido a preço de banana. A gente sabe que hoje em dia, 6,5 milhões de dólares num jogador super promissor, toda vez que o Henrique entrou, é nada mesmo. Zero. Saiu de graça. É quase sair de graça. Bom, vamos... É isso, torcedor do São Paulo. Informações aí do Tricolor desta quarta-feira. O Eduardo Afonso trazendo aí atualizações, notícias atualizadas do São Paulo, que joga no próximo domingo, às 17h30, contra o Botafogo. Essa partida que vai ser em casa, no Morumbi. O São Paulo perdeu o último jogo no Brasileiro para o Cruzeiro, mas vem fazendo uma boa campanha, né? Após uma longa sequência de resultados positivos com o Crespo, o São Paulo tropeçou na rodada passada, perdendo para o Cruzeiro, mas agora vai ter esse jogo em casa contra o Botafogo. Não vai ser um jogo fácil. O São Paulo tem 32 pontos, se vencer pode ir a 35, encostar ali, quem sabe, no G4. É aguardar essa partida do São Paulo. E para essa partida aí contra o Botafogo, pode ser que tenha novidades. Arboleda e o Marcos Antônio já integram parte do treino com o elenco do São Paulo. O elenco, né, que se reapresentou após 2 dias de descanso, e o Crespo aí já preparando o time para essa partida contra o Botafogo. O São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda, retomando aí os preparativos para o jogo contra o Botafogo, domingo às 17h30, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo que estava aí o grupo, né, que havia descansado no domingo e na segunda-feira, e ontem, né, já se reapresentando e começando os trabalhos
Próximos do retorno, o Arboleda e o volante Marcos Antônio, em fase de transição com a preparação física após se recuperarem de lesão, fizeram aí todo o trabalho de aquecimento com os companheiros e na sequência aí realizaram um complemento com bola. O mesmo aconteceu aí com o volante Luiz Gustavo, formação, né, do GE, volante Luiz Gustavo, que se recupera de um tromboembolismo pulmonar, mas que segue fazendo, né, treinos sem impacto. A expectativa aí é de retorno aos jogos, né, em outubro. É aguardar. O Luiz Gustavo já tem, né, um tempão aí que não está jogando. O Rigoni também já foi apresentado, pode ser que já joga aí contra o Botafogo. É aguardar a sequência dos próximos jogos. Não contratou mais um atacante, tem o São Paulo com muitos desfalques. Não conseguiu contratar um atacante ali para suprir, né, as ausências ali do Caleri, do André Silva, o garoto também que era a opção ali se machucou. Então vai seguir aí com os jogadores que tem. O Crespo tem opções ali, vamos aguardar. Semana que vem tem jogo importante contra a LDU, primeira partida das quartas de final da Libertadores. Mas antes desse jogo contra o Botafogo brasileiro, pensar, né, jogo a jogo, e aí depois dessa partida contra a LDU. O torcedor um pouco revoltado, né, com o Crespo, Belmonte, principalmente ali pelas vendas das joias, né, o São Paulo se livrando, praticamente dando de graça. É normal vender jogador, mas não barato igual o São Paulo está vendendo, né, suas joias ali, seus garotos da base está dando praticamente de graça, o que deixou o torcedor revoltado. Mas infelizmente, né, aconteceu isso. Mas é isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, o like para estar fortalecendo, valeu e até o próximo vídeo.